Olá, hoje a nossa aula é sobre o capítulo do Estado Federado, que vai do artigo 18 ao artigo 33. E nós vamos falar inicialmente a construção do Estado Federado numa parte teórica, e mais para frente a gente vai estudando tópico a tópico cada artigo na formação do Estado, beleza? Ok, então abram a Constituição no artigo 18, vocês têm o material, peguem o caderno para fazer as devidas anotações e vamos a essa parte teórica, que ela é um pouquinho trabalhosa, mas muito importante para você entender o capítulo do Estado Federado e caia em concurso público e uma vaga é sua, beleza? Vamos nessa. Ok. Diz o texto. Deixa eu só ver se eu tô com a cor da caneta que eu quero, conferindo aqui, tô. O Estado Federal, veja bem, o Estado Federal você vai encontrar na Constituição do artigo 18, do artigo 18 a 33, da Constituição. Perfeito? Deixa eu só aproximar aqui para eu escrever melhor. É um Estado composto por diversas entidades territoriais. Ok. Quais são as entidades territoriais do artigo 18? São os entes federativos: União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal. Lembrando que na teoria originária, o município não é ente federativo originário. Por isso que o Brasil, a gente vai ver, ele vive um Estado federado atípico. Por quê? Por causa de município. Município não existia na teoria originária do Estado Federado. Nós só tínhamos como Estados-membros o governo central, a União e os Estados-membros que o formavam. Então, município me chama a atenção. No Brasil, o Distrito Federal foi construído para ser a sede do governo. Beleza, prof. Ok. Aí ele diz: o Estado Federal é um Estado composto de diversas entidades autônomas, ou seja, só detém o quê? Autonomia. Não detém soberania. Independência, dotadas de governo próprio. Isso aqui abrange a teoria dos 3 poderes, sempre quando cabível. Porque eu sempre lembro que município não tem poder judiciário, mas União e Estado têm os 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então a professora está dando vida ao texto, explicando essa teoria, que se unem para constituir a federação. Então a federação, ela surge a partir de uma união. Então, surge a federação a partir da união. E possui um conjunto de competências que nós vamos estudar, que são competências, puxando uma seta aqui, ó, onde eles têm as competências legislativas, de fazer lei, e das ações governamentais. Ok, prof? Ou prerrogativas, que são as suas o quê? Funções. Prerrogativas garantidas pela Constituição. Isso aqui me chama atenção. Se eu tenho uma federação, se eu tenho um Estado federado através da união de vários Estados membros, obrigatoriamente, galera, eu tenho que ter uma Constituição. Então, uma característica do Estado Federado é a Constituição. Ok, prof, daí? Daí que ele diz que não podem ser abolidas ou alteradas prerrogativas e competências, que não podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo governo central. Ok, perfeito. Sabe por quê? Porque pensa comigo. Se vários Estados-membros resolveram ceder da sua soberania para a formação de um único Estado, para manutenção da sua soberania, para a manutenção de um único Estado, para esse único Estado se manter, é necessário ouvir
os Estados-membros. Então, por isso a gente tem um Estado federado por cooperação. Uma coisa a gente busca a outra. Ana, por quê? Porque se a União obrigasse os estados a cumprir o que ela quer, com certeza isso iria quebrar, isso iria rachar. Então, por isso, os Estados-membros, eles participam, eles precisam ser ouvidos. Beleza. Aí ele diz, por isso o Brasil, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, define o Estado Federado como cláusula pétrea, ou seja, matéria que não pode ser abolida da Constituição. Então, a gente sabe que o Estado Federado, ele está do artigo 18 ao artigo 33. Preste atenção, toda vez que é proposta uma emenda, ela pode ser proposta, porque eu já disse que o Estado Federado, o Pacto Federativo, é cláusula pétrea. E toda vez que eu proponho emenda em cláusula pétrea, é para acrescentar direitos. Perceba que isso está escrito no texto. Ele diz, por isso o Brasil, no artigo 60, parágrafo 4º, define o Estado Federado como cláusula pétrea, ou seja, matéria que não pode ser abolida. Observem que pode receber emenda acrescentando aqui, ó, direitos ao Pacto Federativo, nunca retrocedendo. Então, tá olhando para esse quadro um minutinho, fixou, agora olha para a professora. Se liga. A gente vive dentro de um Estado federal, onde a federação, ela nasce através da união de Estados-membros. O Brasil tem, com o Distrito Federal, que é um ser híbrido, ora Estado, ora município. O Distrito Federal é um ser híbrido, ora Estado, ora município. Então, o Brasil tem 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, que conta como Estado e conta como município. Nós temos, ao todo, 27 Estados-membros. E esses estados resolveram se unir, inicialmente os 26, né, numa história, um conteúdo histórico, e aí tem todo um conteúdo histórico atrás disso, mas para vocês entenderem. 26 Estados-membros resolveram se unir para formar e acatar as regras de um governo central, porque isso traz mais fortalecimento ao poderio do Estado, ao poderio soberano do Estado. Então, eles cederam da sua soberania para formar um único Estado. Então, na federação, nós temos ela reunida, organizada através de uma Constituição, onde os Estados-membros resolveram se unir para formar o Pacto Federativo. Por isso que os Estados-membros devem ser ouvidos para a manutenção da própria União. O Estado Federado no Brasil é cláusula pétrea. Se eu proponho emenda, é para acrescentar direitos. Tudo isso está no nosso slide. O que a professora está fazendo é uma reflexão para que você coloque no seu neurônio, beleza? Vamos ao próximo quadro. Ok. Ele diz, na federação, os entes federados não podem se dissociar livremente. Ou seja, eles não podem sair. É proibida a secessão. É proibida a secessão. A divisão. É proibida a secessão. A divisão. Eles não podem se dissociar. Se eles resolveram se unir, eles não podem sair. Ok. Não podem se dissociar livremente do poder central, embora mantenham uma certa liberdade relativa à distribuição de poderes e encargos. Então, o Brasil, ele vive um Estado federado. Você encontra isso no artigo 18, onde os entes federativos não podem sair, é proibida a secessão, ó, diferente, é proibida a secessão, certo? Que eu botei lá em cima, mas o Estado Federado é organizado por uma Constituição, nós já vimos isso,
E o Estado federado, na Constituição, dá para ele competência e prerrogativa. Tudo vem do texto anterior, confirmado nesse texto. E nós vimos também que na federação os entes federativos têm autonomia. Beleza, prof. Aí ele diz, na confederação, então qual o objetivo desse texto? Diferenciar federação de confederação. Ok. Na confederação, eles são soberanos e podem se dissociar. Então, podem se separar. Separar é possível. Então, percebam que a professora está destacando as diferenças. Aí ele diz, do todo com maior facilidade. A diferença entre então essa palavra é muito importante, deve ser marcada pelo aluno. A diferença entre a federação e a confederação se deve à natureza dos liames. Liames, ligação, ligação, estabelecidos para sua formação. As confederações são estabelecidas por alianças, Enquanto a federação tem uma constituição, a confederação ela é ligada através de um tratado entre os estados. Então, percebam, federação, tá aqui, ó, federação, constituição, confederação, tratado, beleza? Aí ele diz, as confederações são estabelecidas por aliança e as federações por constituições. Tudo isso nós já vimos, doutores. Aí ele diz, como consequência, o laço estabelecido em uma federação são significativamente mais rígidos que os da confederação. Verdadeiro? Ok. Presta atenção. Hoje, os Estados Unidos da América vive uma federação. Então, os Estados Unidos da América, ele vive uma federação. Mas a federação dos Estados Unidos da América saiu de uma confederação. Por isso, que os Estados Unidos da América, é por isso que são, olha o nome, ó, estados que foram unidos, que se localizam na América. Por isso que é este o nome. Porque são estados que vieram de uma confederação. Era uma confederação formada dos estados da Revolução Americana. Então eram estados separados e soberanos que se uniram para formar um governo central nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos vive uma federação, mas a Federação Americana tem mais liberdade e isso confunde vocês, beleza? Bom, beleza. Dito isso, e no Brasil os estados têm menos liberdade, mas é porque lá os Estados Unidos da América ou a Federação Americana surgiu de uma confederação, por isso tem mais liberdade. E no Brasil não, tem um outro conteúdo histórico que nós veremos adiante. Então, esse quadro estabelece a diferença entre a federação e a confederação. Passo para o próximo quadro e depois puxo para a professora para fixar no seu cérebro. Agora nós vamos estudar as características do Estado unitário. É o caso inicial do Brasil. Por isso que eu disse, ó, o Brasil tem uma história diferente dos Estados Unidos. A Federação Americana veio de uma confederação. A federação no Brasil veio de um Estado unitário que nós vamos estudar agora. Então, por isso que no Brasil, os Estados-membros têm menos liberdades, porque era um Estado unitário comandado apenas por um governo central. Ou seja, eles não tinham nada. Quem mandava era o governo central. Já nos Estados Unidos, eles tinham tudo. Então, lá tem mais liberdade e aqui menos. É fator histórico. Ok. O Estado unitário é caracterizado pela concentração de poder político na figura de uma autoridade central, como era no Brasil. O governo central, para vocês entenderem, e os territórios federais, ou inicialmente, províncias. Províncias. Então, até hoje, no artigo 18, parágrafo 2º,
você encontra território federal. Por isso que território federal não é ente federativo. Nós vamos estudar que a natureza jurídica de um território federal é de autarquia administrativa. Essa autarquia, ela é vinculada, ligada à vontade do governo central. Então, o território não tem autonomia. E no Brasil era assim, era um governo central, o território federal estava aqui para executar as leis do governo central. Então, o Brasil, ele saiu dessa formação. O Brasil saiu de um Estado unitário para um Estado federado. Por isso que na formação brasileira, os Estados-membros têm autonomia, mas não têm tanta liberdade quanto os Estados americanos. Porque isso vem da formação histórica do Brasil. Quem mandava no Brasil era o governo central. Os territórios acatavam. Então, quando os territórios se transformam em Estados-membros e têm mais autonomia, essa autonomia já é um grande ganho no histórico do Estado Federado Brasileiro. Beleza. Aí ele diz, o Estado unitário, ele pode ser descentralizado administrativamente. É a primeira forma. Ok? Que concentra a tomada de decisões políticas nas mãos do governo central. Mas criam-se pessoas que atuam executando decisões já tomadas. Então, o governo central tomava as decisões e as autoridades dos territórios executavam. Essa é a ideia. A segunda forma de Estado-membro é um Estado unitário, descentralizado administrativamente e politicamente. Então, no primeiro, é só administrativamente. No segundo, politicamente. Prestem atenção. Onde temos a descentralização administrativa, mas também a política. Essa é a diferença. Aqui está a diferença do primeiro. Pois, no momento da execução das decisões já tomadas pelo governo central, essas pessoas passam a ter uma certa autonomia para decidir, no caso concreto, o que é mais adequado. Professora, o que a senhora está dizendo? Por exemplo, aqui estaria o governo central, aqui estariam as províncias. Na China é assim. E o cara que comanda a província vai tomar a decisão mais adequada para a província, sempre acatando o governo central. Ou seja, o governo central determina 10 medidas. Para a província são necessárias 5 medidas. Ele vai usar as 5 medidas. Então, aqui, ele teria uma certa autonomia. E aqui, no primeiro caso, no descentralizado administrativamente, ele não teria autonomia nenhuma. Ok? Fixem a diferença entre federação, confederação e Estado unitário. Corta para a professora. Ok. Então, a federação, ela é organizada por uma Constituição. Os entes federativos ou as entidades políticas que formam têm autonomia, não têm soberania e não pode dividir. É proibida a secessão. Na confederação, os estados são soberanos e eles podem se dissociar mais facilmente, organizado através de um tratado. O Estado unitário, no Estado unitário, quem comanda é o governo central. Nós temos duas espécies de Estado unitário, na decisão administrativa e na decisão administrativa e política, onde o cara tem mais autonomia. Mas eu preciso guardar, nesse momento, a diferença entre federação, confederação e Estado unitário, como segue em nosso quadro. Beleza? Ok, o Brasil vive um Estado federado atípico, porque a Constituição de 88 incluiu o município como ente federativo. Vamos lá? Beleza. Ok. Nesse quadro, nós vamos estudar como surgiu... Deixa a professora tomar uma aguinha. Como surgiu o Estado Federal. Ok.
Quanto à formação da federação, na sua origem, então, como se formam as federações? Podemos destacar duas formas, por agregação e por segregação. Agregar significa unir. Segregar significa dividir. Então, a origem da palavra no português ajuda a aprender. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos da América. Lá existiam 13 colônias soberanas, já existiam, pré-existiam, e resolveram, se unir e formar, os Estados Unidos que se localizam na América. Então, por agregação, a formação do Estado Federal ocorre a partir da reunião de Estados soberanos que existiam nos Estados Unidos e pré-existiam. Exemplo histórico desse tipo de federação são os Estados Unidos, que se formaram a partir da reunião das 13 colônias. Então, eram 13 colônias que resolveram se unir, então se juntaram, se agregaram, agregação, ok? E formaram o Estado Federado, ok? Diz-se que, nesse caso, houve um movimento centrípeto. O que é isso? Centrípeto. Para dentro, para o centro. Beleza. Aí ele diz, por segregação, é o caso do Brasil. Um estado que antes era unitário, o Brasil era um estado unitário, dividido em territórios federais, que se descentraliza politicamente. Um exemplo desse tipo de federação é o Brasil. Até 1891, o Brasil era um estado unitário. Com a Constituição de 91, passamos a ter um Estado federal. As províncias se tornaram estados membros e passaram a ser dotadas de autonomia política. Então, no Brasil, era o governo central e as províncias. Quem mandava era o governo central. A partir de 1891, aqui está a União, as províncias se transformam em Estados-membros que passam a deter autonomia. Então, ou seja, no Estado Federado, eu tenho a figura do governo central, mas o Estado Federado no Brasil, como se formou? Através de uma divisão, de uma segregação. Eles eram províncias totalmente vinculados à vontade do Estado Central, e a partir de 91, eles passam a ter vontade, autonomia. É como se ocorresse ali uma divisão, uma ruptura no sistema. Então, no Brasil, foi uma segregação, porque antes todos atendiam ao governo central. A partir de 91, aqueles que acatavam passam a ter uma certa autonomia, como está no quadrinho. Então, ou é por agregação, ou é por segregação. E eu acho que essa explicação é muito clara. Assim, podemos passar para o próximo quadro. E no próximo quadro, eu quero que vocês engulam isso. O que é isso? São as características do Estado Federado. Primeira característica. A União faz nascer um novo Estado. Ou seja, a União que organiza o governo central é quem tem representatividade no Estado Federado. E você encontra isso no artigo 1º da Constituição, que diz: a República Federativa do Brasil. É ele que detém o quê? A soberania. É ele que tem o poder de nos representar de forma internacional para outros estados. Ok. Os cidadãos dos estados que aderem à federação adquirem a cidadania do Estado Federal. O que ele está dizendo é: todos passam a ter uma única nacionalidade. Todos são, no Brasil, brasileiros. Certo, turma? Ok. A gente estuda isso no artigo 12.
Então, cada um perde a sua característica de Estado. Aí eu nasci no Maranhão, aí eu nasci no Maranhão. Não, você nasceu no Brasil. É uma única nacionalidade. A. B. A base jurídica do Estado Federal é uma Constituição. Já estudamos isso. O Estado Federado, ele é organizado com as suas competências e prerrogativas através de uma Constituição. Só o Estado Federal tem soberania. Artigo 1º da Constituição Federal. Na federação, não existe o direito de secessão. A professora já falou sobre isso. É proibido separar. Não pode sair. Assim, são necessários mecanismos de intervenção para a manutenção do Pacto Federativo. Nós vamos estudar o Instituto da Intervenção do artigo 34 a 36 e ele existe para manter o Pacto Federativo. Então, o artigo 34 define que a União pode intervir nos Estados-membros e o artigo 35 define que os Estados-membros podem intervir no município. Intervir por qualquer motivo? Não. Intervir para a manutenção do Pacto Federativo, que na Constituição ele é considerado cláusula pétrea. Então, para manter a regra, para manter aquilo que foi combinado, eu preciso do Instituto da Intervenção quando alguém extrapola, quando alguém excede. Lembrando, inclusive, focando na professora, que o Rio de Janeiro, numa época que não tinha segurança pública nenhuma, durante um ano sofreu intervenção para trazer o Estado de volta, para trazer a regra de volta, para trazer a organização de volta. Ele sofreu uma intervenção no aspecto da segurança pública, que foi uma intervenção parcial, mas necessária para a manutenção do Pacto Federativo. Então, isso ajuda a você a entender. É verdade, professor, o Rio de Janeiro sofreu intervenção durante um ano. Exato. Foi com fulcro no artigo 34, o inciso 3, combinado com o artigo 36, na forma da intervenção de ofício, onde o presidente, com auxílio do Congresso, e a gente vai ter isso na aula específica, pôde decretar a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Para trazer de volta a organização, para manter o Pacto Federativo. Professor, eu estou amando essa aula passo a passo. Sim, e ela é muito importante para o concurso. Beleza. No próximo quadro, nós vamos estudar, ainda nas características, que o Estado Federal ele tem as atribuições da União e das unidades federadas. Ou seja, nós vamos estudar as competências legislativas e as ações governamentais da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Beleza. Sempre fixadas na Constituição, porque o Estado Federado é organizado por uma Constituição. Por meio de uma distribuição de competências, estudamos isso e falamos agora, e cada um tem renda própria. Isso faz parte da sua autonomia, compondo o federalismo fiscal. Isso cai em concurso. O que é o federalismo fiscal? Forma pela qual a economia do setor público é repartida nas diversas esferas federadas de competência, espelhando compromissos e objetivos assumidos. É definida uma repartição de receitas que assegura o equilíbrio entre os entes federativos. Nós sabemos, doutores, que existem tributos que são recolhidos pela União, pelos Estados-membros e pelos municípios. E isso faz parte da autonomia deles, mas tributo não é vinculado. Tributo não é vinculado, ou seja, ele não aplica naquilo que ele recolhe, mas ele aplica onde, professora? Nas políticas públicas assumidas, como diz o texto, tá? E do artigo 157 a 159,
você encontra a divisão dessas competências de tributos, dos tributos, e você só estuda esse capítulo quando cai direito tributário no concurso. Aqui a gente só estuda de forma genérica, para ter essa noção. Beleza. Então, professora, eu não preciso abrir lá. Não, precisa só ter a noção. E letra E ou E. O poder político é compartilhado. Compartilhado porque a União tem que ouvir os estados. É compartilhado pela União e pelas unidades federadas. Então, a União, para se manter a União, tem que ouvir os estados. E como os estados são ouvidos? O maior exemplo, talvez, seja o legislativo bicameral. Isso está no artigo 44 da Constituição. O artigo 44 diz que o Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado. O Senado representam os estados membros. A Câmara representa o povo de cada estado. Portanto, quando um projeto de lei passa na Câmara e o povo diz e os deputados aceitam, representando o povo de cada estado, aceitando o projeto de lei. Então, quando você escolhe o seu deputado federal, ele vai para Brasília representando a vontade do povo do estado. Quando você escolhe os seus senadores, eles representam os estados membros. Os senadores, eles representam os estados membros. E estado membro é o que forma o pacto federativo. Então, a maior característica, e não tenha dúvida disso, do Estado federado é a casa bicameral. Em Brasília, quantas casas nós temos no Poder Legislativo? Aqui, ó, quantas casas? 2 casas. Sistema bicameral. Deputados representam o povo, senadores representam os estados. Então, quando cada senador fala representando o seu estado, ele defende as necessidades do seu estado, mantendo a união indissolúvel, compartilhando informações com a União. Entenda isso. Senadores compartilham informações com o governo central dizendo: essa é a vontade do meu estado, portanto, faça para a manutenção do pacto. Exatamente como está no texto. O poder político é compartilhado pela União e pelas unidades federadas. Como as unidades federadas são ouvidas? Resposta: pelo Senado. Por isso que o Senado é uma casa que você só encontra, para você decorar, em Brasília. Entendeu? Nunca mais vocês vão esquecer. Ok. É composta o Senado. A casa é composta de representantes oficiais dos interesses de cada estado. A gente vai estudar no artigo 46 que cada estado tem 3 senadores. Cada estado. A Câmara dos Deputados traz representantes do próprio povo. Beleza? Próxima característica do Estado federado: existência de um tribunal federativo. É necessário que exista um tribunal para a competência para solucionar litígios envolvendo os entes federativos. No Brasil, o Supremo atua como tribunal federativo, ao processar e julgar originariamente as causas e conflitos entre a União e os estados ou entre os estados. Ou seja, o artigo 102, inciso 1, a linha E e a linha F demonstra que quando a União e os estados membros estão envolvidos em um conflito interno, ou seja, no Brasil, ou externo, com outros estados, com outros países, quem julga é o STF. Por quê, professora? Porque o STF, ele é, o guardião da Constituição Federal. E ele é o principal boneco que deve guardar
as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Lembrando que o pacto federativo é cláusula pétrea. Se o pacto federativo é cláusula pétrea e os entes federativos originários estão envolvidos, quem julga é o STF como Tribunal Federativo para manutenção do pacto federativo. Beleza? E para fechar a definição de federação, nós temos o federalismo centrípeto, que é o modelo americano, a acessão pelos estados soberanos de uma parcela da soberania para o ente central. É um movimento de fora para dentro. Foi o que eu falei para vocês. Centrípeto é um movimento de fora para dentro porque eram 13 colônias que tinham soberania e resolveram se unir em nome de um Estado federado para formar uma união. Beleza? Então, é um movimento de fora para dentro, também conhecido como federalismo por agregação, porque as 13 colônias se agregaram, como nós já vimos. Modelo centrífugo é o Brasil, onde o ente central cede poderes aos entes federados. No Brasil foi o contrário. No Brasil a gente tinha o governo central e as províncias. Nós já vimos isso, então nós só estamos acrescentando os conceitos. Aí o que aconteceu? Ele mandava e esses aqui obedeciam. Aí, a partir de 1891, a União cede poderes e formam-se os Estados-membros, as províncias tornam-se Estados-membros com autonomia, ganham mais poder. Então, ele diz, em um movimento de dentro para fora, porque dividiu. Em outras palavras, o Estado unitário resolve descentralizar, conferindo autonomia aos novos entes, também conhecido por desagregação. Isso a gente já viu no início dessa aula. Ocorreu um movimento para fora. No Brasil, para fora. Ó, Estados Unidos, movimento para dentro. Brasil, movimento para fora na formação, para vocês não esquecerem. Finalmente, federalismo pode ser um federalismo dual ou um federalismo cooperativo. No federalismo dual, há uma separação rígida de atribuições entre os entes federados, não cabendo falar em cooperação ou interpenetração. Ou seja, os Estados Unidos da América, como eles vêm de uma confederação, eles vivem essa rigidez, onde lá os estados eles têm mais liberdades. Por isso que tem país que tem pena de morte, tem país que não tem, porque eles não vivem uma cooperação. Cada um estabelece a sua regra, mas eles têm a Constituição americana com poucos artigos para definir principalmente as regras da dignidade da pessoa humana na Constituição americana. Por isso que ela é pequena, por isso que é uma Constituição sintética na sua classificação, resumida, porque ela preserva as regras principais para a manutenção dessa união. Ok. O federalismo cooperativo refere-se ao modelo em que há a previsão de competências comuns ou concorrentes. É o caso do Brasil. Nós temos as competências comuns no 23, que são as ações governamentais comuns, as competências legislativas concorrentes no artigo 24, que é a possibilidade de fazer lei, de sorte que possibilita-se por meio da atuação em conjuntos dos entes federados. É o caso do Brasil. A doutrina afirma que a tendência dos estados contemporâneos é substituir pouco a pouco o federalismo dual pelo cooperativo, porque os estados membros participam mais e ele acaba sendo mais democrático. E como ele acaba sendo mais democrático, dizem os doutrinadores que essa é uma tendência do mundo. Então, o mundo ele tende a um federalismo por cooperação. Beleza? Ok.
Nós temos também o federalismo simétrico, que vocês vão ver, é o caso do Brasil, haja vista que a Constituição Federal, ela cria simetria nas regras para as normas da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município você encontra no artigo 29, a Constituição Estadual no artigo 25. Então, todas as normas importantes da federal vão refletir na estadual e vão refletir na Lei Orgânica Municipal, simétrico. Por isso que a gente estuda o princípio da simetria. Ele diz, caracteriza-se pela existência de homogeneidade de cultura com uma identidade maior, especialmente de desenvolvimento dos entes federados. Exemplo é os Estados Unidos. E no federalismo assimétrico, são típico de estados complexos, caracterizado por diversidade cultural, linguística e de desenvolvimento. Ok. Aí no próximo quadro, ele diz, e no Brasil, o federalismo é simétrico ou assimétrico? Não há consenso na doutrina, queridos leitores. O entendimento mais adequado, acredito que seja aquele no sentido de que o Brasil pretende ser simétrico juridicamente. Contudo, existem assimetrias reais que o colocam em um ponto de erro de simetria. Ou seja, a doutrina majoritária, ela defende que o nosso federalismo é um federalismo simétrico porque a gente busca, de cima para baixo, ter regras que tenham conexão. Então, por isso que a gente procura um federalismo simétrico. A contrário senso, a gente sabe que no Brasil nós temos 27 estados com culturas muito diversificadas. E se você olhar para essa cultura diversificada, você pensa que o Brasil é um federalismo assimétrico. Como a gente faz concurso público, a gente vai seguir isso aqui no nosso concurso público, beleza? Bom, dito isso, perfeito? Nós encerramos esse bloco aqui e esperamos que você tenha nesse conteúdo conseguido aprender estes conceitos e ter colocado na sua cabecinha, porque isso é muito importante para o concurso. E ó, hashtag, fica a dica, uma vaga é tua.